Dá uma olhada nessa palhaçada aqui que tá acontecendo no Corinthians. Olha, de verdade, todo dia aparece uma dívida nova. E dessa vez o Corinthians está sendo acionado na justiça a ter que pagar 10 milhões de reais. Vocês vão cair para trás quando eu falar do que se trata. Se não bastasse já os 3 bi de dívida que o Corinthians vem tentando pagar e sair de transfer ban, todo dia aparece uma nova. Dessa vez o ex-presidente, esse sem vergonha, picareta do Duílio Monteiro Alves, deixou o Corinthians numa dívida astronômica. E ele fala que ele não fez dívida. Ele fala que ele não deixou nenhum buraco no Corinthians. Cara de pau, sem vergonha, picareta, isso que você é. Dá uma olhada aqui pra vocês entenderem. Uma empresa de assessoria de esportes aí está cobrando 10 milhões de comissão de 2 atletas. Um chama Felipe Bastos, aquela pereba que jogou no Corinthians, e o outro chama Souza Caveirão. Alguém, pelo amor de Deus, pode me explicar quem é Souza Caveirão? Eu não sei quem é Souza Caveirão. Eu nunca vi esse cara jogar no Corinthians. Assim como o Corinthians contratou caras como o Luigi, que eu nunca vi jogar com a camisa do Corinthians e também colocou o Corinthians na justiça. Dá uma olhada aqui, ó, nessa informação. O processo aberto diz que o Corinthians fez um acordo em novembro de 2023, repactuado o pagamento de diversas dívidas antigas, com a intenção de pagamento em 2 parcelas de 2,5 milhões e outra de 36 e 40 mil. Só uma parcela foi paga. Olha como esses caras são picaretas. Os advogados da empresa tentaram contato com o clube para um acordo amigável, mas não conseguiram. O valor em 2023 era 6,4 milhões e já tinha juros de anos anteriores. Como o clube não pagou, a quantia teve a incidência de novos juros e correções. Isso aqui é uma palhaçada, meu irmão. Isso daqui é um tapa na cara do torcedor do Corinthians. Você entendeu? Olha o que esses caras fizeram com o Sport Clube Corinthians Paulista. Como o Corinthians sobrevive a isso? E aí o presidente atual derruba um transfer ban, paga uma coisa, aparece outra dívida. Daqui a pouco paga um bônus de jogador, paga mais alguma coisa, aparece algum empresário cobrando. Então é um buraco sem fundo. É um buraco que não tem fim. E aí eu não sei qual que é a solução pro Corinthians. Como que um clube gigante desse tamanho consegue sobreviver se cada dia aparece uma notícia como essa? E o pior, esses caras não foram presos. Nenhum deles foram punidos. Estão todos eles lá no clube. Tá eu, o Duílio, tá o Andrés, tá o Augusto, tá o Mário Gobi, tá o Roberto de Andrade. Todos eles continuam lá. E aí a gente fica aqui discutindo, porque o presidente tal, porque o outro, são todos iguais, irmão. E aí, desculpa, torcedor, eu não sou, olha, de verdade, eu não sou a favor, eu nunca fui a favor do Corinthians virar SAF, porque eu acho que o Corinthians é gigante e ele tem condições de sobreviver com as suas próprias pernas. Mas eu não consigo ver uma outra solução a não ser uma intervenção judicial ou uma SAF de verdade no Corinthians. Porque, infelizmente, o Corinthians caminha a passos largos pro abismo, irmão. Só que o peso da camisa é tão grande que mesmo com todas essas dívidas, a gente consegue ganhar título, a gente consegue pagar alguma coisa ou outra. Imagine se o Corinthians, irmão, fosse administrado por pessoas sérias. Imagina se pessoas que amassem o Corinthians como o torcedor corintiano de fato ama. Cuidasse desse clube, nós seríamos uma potência no mundo. Nós seríamos uma das maiores potências do mundo. E mesmo com todas essas atrocidades, o Corinthians ainda consegue sobreviver. Só que não dá mais pro Corinthians continuar sendo sangrado, os cofres do Corinthians sendo esvaziados, o Corinthians tendo que pagar acordos, processo, dívidas trabalhistas de Souza Caveirão, de Luigi, de Felipe Bastos e tantos outros que ainda não receberam por conta de ex-presidentes picaretas, sem vergonha, safados, vagabundos que passaram pelo Corinthians. Então essa aqui é uma revolta e eu tenho certeza que não é só minha, mas é da fiel torcida também. O torcedor corintiano de fato não aguenta mais ser espinhado por esses caras, ser humilhado, ser
motivo de chacota, e aí contrata um jogador, agora como o Lingard, contrata bons jogadores, e aí parece que tá tudo a mil maravilha, que tá tudo certo, se a gente ganhar a Copa do Brasil, aí uma Recopa tá bom. Mas não é. A situação do Corinthians é muito grave. A gente tá vendendo a janta, o almoço pra comer na janta, irmão. E aí alguém tem que ser punido, alguém tem que ser responsabilizado. Chega dessa palhaçada que está acontecendo no Corinthians, chega desses caras não terem nenhum tipo de punição. Precisa cobrar de fato, precisa estar em cima, precisa, sabe, cara, criar um meio de fazer com que essas pessoas que tanto mal fizeram ao Corinthians sejam destituídas de lá. Só que aí, ou a gente vai se contentar de uma vez por todas que essa é a realidade do Corinthians, ou a gente vai ter que lutar de fato e fazer algum tipo de situação. E não é só protesto, não adianta sair lá na porta do Parque São Jorge com faixa, bandeira, protesto, protesto, protesto. Tem que ser mudança radical. A gente precisa ajudar caras como o promotor Cássio, que tá aí na parada tentando fazer e mostrar todos os podres dentro do Corinthians. Esse cara precisa de apoio, esse cara precisa de ajuda. Esse cara precisa de respaldo. E a gente não pode simplesmente deixar que uma pessoa só tente mudar os problemas do Corinthians. Precisa de apoio, sim. Precisa parar de associados ficar vendendo seus votos, ficar trocando voto na época de eleição por ter um direito à piscina, para levar sua família no churrasquinho. Fica vendendo seu voto para algum tipo de privilégio dentro do clube. Essas palhaçadas precisam acabar. O fiel torcedor tem que ser aprovado, tem que ter direito de voto. O torcedor corintiano precisa ter o direito de voto, porque só assim o Corinthians vai sair da mão desses canalhas. Porque enquanto isso não mudar, o Corinthians vai continuar sangrando. Enquanto isso não mudar, o Corinthians vai continuar sendo esfaqueado. E aí, torcedor, essa é a hora de todas as torcidas do Corinthians parar, irmão, de ficar fazendo acordo também com o político. Ah, o cara me deu ingresso, me deu ônibus, me deu caravana, me deu raio que o parta. A torcida tem que ser cobrança. Paguem as dívidas de vocês todas com o clube. Não fiquem devendo R$1 de ingresso também. Pra vocês poderem ter direito de ir lá e cobrar. Porque enquanto vocês também estão devendo o clube, vocês viram refém deles, meu irmão. E aí tem torcedor que não gosta quando falo isso, mas as organizadas também devem dinheiro pro Corinthians. Então paguem pra vocês poderem ter direito de cobrança. E vamos lutar por um Corinthians mais forte. Deixa aí o seu like, se você gostou desse vídeo, dessa informação. Segue a Voz das Arquibancadas, ativa o sininho, que é super importante pra vocês receberem notificações do Corinthians e atualizações de tudo que tá acontecendo. Segunda-feira que vem tem a Voz das Arquibancadas, 22 horas ao vivo o programa. Espero você lá pra gente poder bater esse papo, falar de Corinthians. Talvez o presidente Osmar Stabile vai estar ao vivo com a gente, ele ficou de confirmar. Então assim, quem não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. E você que já é, deixa o like que ajuda pra caramba na entrega dos nossos vídeos e fazer a nossa voz chegar em tantos outros corintianos, tá bom? É isso que eu tinha pra falar pra vocês do Corinthians, dessa palhaçada do Duílio Monteiro Alves. E não é só ele, é Andrés, é Mário Gobi, é Roberto de Andrade, Augusto Melo. Todos eles, irmão, colocaram o Corinthians nessa situação. Todos eles têm parcela de culpa. Nessa história ninguém é inocente. O único inocente aqui é o torcedor corintiano, que esse sim é o mais prejudicado por culpa desses canalhas, sem vergonhas, picaretas que passaram pelo Corinthians e deixaram esse rastro de dívida, lama, sujeira, para que o corintiano fosse exposto e humilhado como a gente vem sendo há anos. Essa é a nossa revolta e nossa indignação. Mais uma vez, deixa seu like, segue a Voz das Arquibancadas. Grande abraço a todos, tamo junto, vai Corinthians!